Quinta aula, vamos falar sobre os pinos digitais, vamos falar sobre algumas funções e resolver o exercício 1.1. De novo 1.1, de novo 1.1. Vamos lá. Olá, queridões e queridonas. Estamos de novo aqui com mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre os pinos digitais, certo? E por que nós vamos começar tudo de novo com esse negócio de pino digital, exercício 1.1? Porque até então nós estávamos trabalhando o sketch de programação, nós estávamos trabalhando aquela interface do Arduino, do IDE, vimos o Simulid, né, o simulador de circuitos, e agora nós vamos entrar exatamente em cima dos temas, que são os pinos digitais. Vamos entender um pouco mais aprofundadamente como ele funciona, e a partir daí a gente começar a desenvolver o programa com um pouco mais de conhecimento sobre o funcionamento desses pinos, certo? Então eu vou começar essa aula a gente pegando lá a nossa querida e amada apostila, certo? Onde tem tudo nela. Vamos lá no fórum. Daí nós temos lá informações de material didático. Nós temos lá livro de apostilas. E nós temos a apostila do curso de Robótica Livre 2019. Certo? Então tá lá. É a mesma apostila que a gente usa hoje. Pode ser que eu mude ela para 2020. Vou pensar. Olha lá. Primeira aula falando muito sobre isso. Vamos acabar revisando agora, né? Então, aqui no desenho do Arduino, nesse modelinho, aqui nós conseguimos ver todos os pinos e todas as funções. Nós temos aqui o pino D0 e o pino D1. Eles são utilizados também como transmissão e recepção, né? São os dados, eles são utilizados pela porta serial. Então, quando você habilita a porta serial no USB, perde o pino 0 e o pino 1, beleza? Depois nós temos os pinos que são mais utilizados, que vai desse lado aqui do 2 até o 12, certo? O pino 2, 3, 4, 5, são todos pinos digitais. Nós temos aqui do outro lado o pino 13, que também é um pino digital. E depois nós temos aqui os pinos analógicos, que vai do A0 até o A7. E um detalhe, ó, esses pinos do A0 até o A5 também podem ser convertidos para pinos digitais, virando o pino 14, 15, 16, 17, 18 e 19, certo? Vamos ver como é que a gente faz para converter esse pino analógico em digital também. Perfeito? Então essas aqui são as configurações dos pinos. Nós podemos usar o 0 e 1, desde que não esteja utilizando o módulo serial, e os demais todos à disposição, certo? Também tem um outro detalhe aqui, vocês lembram que a gente falou sobre alguns pinos que podem ser utilizados como saída PWM. É uma forma de controlar a potência na saída de um pino digital. Esses pinos PWM são esses que estão identificados com essa senoidezinha aqui, né? Eles têm essa marcação. Então pode ser o pino 3, o 5, 6, o 9, o 10 e o 11, certo? São pinos PWM esses aqui. Se nós continuarmos aqui para frente, nós falamos sobre capacidade de memória, né, do Arduino. Ele tem 32K de memória flash para nós colocarmos os programas. E tem 2K de memória RAM para guardar as variáveis, né? Então nós comparamos também com um computador, né, que tem uma capacidade muito maior, a gente fala em giga de memória, e aqui a gente fala em tera de área em disco, né, para gravar. Essa memória flash é como se fosse o HD do computador, né, uma memória não volátil. Todas as informações que são gravadas nele permanecem nele, mesmo você cortando energia. Já é diferente da memória RAM, que é uma memória volátil, ela guarda os dados que estão sendo utilizados durante o fluxo do programa,
e quando você desliga o equipamento que corta energia ou reseta, ele limpa toda essa memória e ele não guarda nenhum desses dados, certo? São áreas temporárias. Eles colocam aqui também 1K de memória EEPROM. Essa memória EEPROM é uma memória também não volátil, que ela funciona mais ou menos como uma memória flash, só que você pode acessar essa memória EEPROM através do programa. Então você pode construir um programa onde guarda algumas variáveis que você deseja que a próxima vez que você energizar o aparelho ou que você faça um reset nele, né, e reinicie o programa, ele busca essas variáveis. Então pode ser de repente um menu de programação, por exemplo, que você queira guardar os parâmetros que foram configurados. Não é interessante toda vez que você desligar e ligar, você tenha que reconfigurar todo o equipamento. Então é legal você poder configurar, salvar esses dados. E esses dados que são salvos no programa vão para essa memória EEPROM. E aqui no caso do Arduino tem 1K de memória. Parece pouco, mas vocês vão ver que é bastante. Para a gente programar muita coisa, né? Certo? Fala aqui um pouco dos pinos. Aqui fala da configuração da IDE, que quem tem a plaquinha já sabe configurar, a gente também aprendeu lá na sala. Quem quiser revisar está ali. Aqui nós temos a nossa placa de desenvolvimento, que a maioria de vocês vai utilizar no simulador, que a gente já falou também, certo? Aí nós temos aqui um ponto muito importante, que é a parte de sensores e atuadores, né? Que é uma diferenciação que nós precisamos dar para saber como configurar os pinos do Arduino. Então, principalmente os pinos digitais. Por que isso acontece? Se você tem um sensor, esse sensor está coletando alguma informação, então você tem que configurar o pino como entrada, certo? Você vai pegar essa informação, ela vai entrar no microcontrolador. E se você tiver um atuador, algum dispositivo que está fornecendo algum efeito externo, você vai configurar esse pino como uma saída. Então você vai gerar essa energia para esse atuador, certo? É uma grande diferenciação. Eu lembro que na aula nós falamos uma diferença entre sensores e atuadores e nós usamos o seguinte exemplo. Nós falamos que o sensor ele converte uma grandeza física da natureza, do nosso meio ambiente, ou da onde o sensor está imerso, está inserido, certo? Ele converte aquela grandeza física em uma grandeza elétrica, que pode ser medida pelo microcontrolador. Citando alguns exemplos, né? Nós temos aqui no Arduino 2 sensores que são bem clássicos, né? Que é o NTC, que é um sensor de temperatura. Você vai incidir uma grandeza física, que é o calor, em cima dele, vai gerar uma quantidade de calor em cima, ele vai aquecer. Esse aquecimento vai provocar a mudança de uma resistência interna desse componente, e isso vai refletir numa variação de tensão que a gente vai medir, e normalmente ela é proporcional à temperatura, então a gente consegue transformar ele num termômetro, certo? O outro sensor que nós temos é o LDR, que ele recebe uma grandeza da luminosidade, certo? Que mude a resistência do componente, vai variar a tensão interna também, nós transformamos ele num luxímetro, certo? Um medidor de intensidade luminosa. Outro sensor que nós temos aqui é o trim-pot, certo? Ele vai ter um sensor de posição, então dependendo da posição que nós ajustamos ele vai dar também o nível de tensão, a gente vai saber se ele está mais para a direita ou mais para a esquerda. Citamos também o exemplo de uma boia de caixa d'água, né? Você coloca um trim-pot nele, se a boia está mais para baixo ou mais para cima, você consegue medir o nível de uma caixa d'água, de um tanque de combustível ou de qualquer outro local imerso num fluido qualquer, né? Então ele pode ser bem utilizado para isso. Outro sensor que nós temos aqui na placa são as teclas, né? O teclado. O teclado é um sensor de pressão, né? Quando você pressiona ele, exerce uma força sobre ele, ele cede e fecha um contato. Esse contato muda o estado do pino
e a gente faz a leitura disso para saber se a tecla foi pressionada ou não. Então são todos exemplos de sensores. E nós temos também dois atuadores aqui, dois tipos de atuadores, né? Um atuador é o LED, então os LEDs eles recebem a energia, certo? Você vai aplicar uma energia elétrica nele, ele vai converter isso numa grandeza luminosa, ele vai emitir uma radiação eletromagnética no comprimento de onda da luz visível. E nosso olho vai perceber isso, e a gente vai perceber isso como luz, certo? Então, ele é um atuador, certo? Então, vai ser ligado numa saída do Arduino. E o outro atuador que nós temos é o buzzer, que também nós vamos aplicar uma energia nele, certo? Nós vamos colocar lá um sinal, lá uma determinada frequência, ele vai gerar uma vibração mecânica, e essa vibração mecânica vai ser percebida pelos nossos ouvidos como sendo som. Então, ele vai ser um atuador, um transdutor sonoro, né? Então, basicamente, nós temos esses dispositivos aqui. Existem vários outros, né? Existe sensor de movimento, existe sensor de giroscópio, né? Sensor de inclinação, sensor de campo eletromagnético, sensor de chaves com ímã, né? Então nós vamos trabalhar bastante com esses componentes lá para frente. Existe também outros tipos de atuadores, como por exemplo motores, né? Solenoides, existem servos, controle, são todos dispositivos que você vai colocar uma energia nele, ele vai te dar um movimento, Então, basicamente, os sensores que vão pegar a grandeza física e converter em grandeza elétrica são ligados em entradas, que a gente chama aqui de input. E os atuadores que recebem a energia elétrica e convertem em alguma grandeza física, nós vamos chamar eles de atuadores. Perfeito? Então, esse conceito é muito importante. E aqui a gente fala sobre a programação dos pinos, né? Vocês lembram que a gente falou também, nós falamos em níveis de sinal também, né? Que é o nível high, que é considerado como nível 1, que a gente pode considerar como verdadeiro ou true em inglês, e vai representar lá uma tensão próxima de 5 volts na saída do pino, certo? Não necessariamente ele fica em 5. Entre 2,5 e 5, ele considera como nível alto. E o low é o nível baixo, que vai ser em binário lá o valor 0. Pode ser considerado também como falso, né? Beleza que false. Ou uma tensão próxima de 0 volts. Né? Ele vai ficar em 0 ou de 0 a 2,5, vamos considerar que seja nível 0, né? Ele está em nível baixo. Perfeito? Que nós estamos falando de digital. Em digital nós temos duas situações, ou ele está em 0 ou ele está em 1. Só relembrar. Com isso, nós podemos já começar a fazer o programa no exercício 1.1. Eu já tenho ele aqui no meu sketch de programação, certo? Aquele que eu estava usando na aula passada. Então vamos lá. Então nós temos aqui a configuração inicial. E aqui está a proposta do exercício, né? Fazer o LED piscar com uma cadência controlada por um valor, certo? Então vamos lá, ligar o LED em um pino digital, configurado como saída, no caso, o pino 3. Então ele já deu o exemplo aqui que ele veio inicialmente, se vocês copiarem lá, ele vai estar vindo assim com o pino 3, certo? Aí os comandos que nós vamos usar é o pin mode, o digital write e o delay. Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses comandos aqui, certo? E aqui ele diz assim, ó, pode usar o tempo aplicado diretamente no comando delay. Beleza? Uma dica que foi dada aqui. Então você vai colocar direto o tempo. Vamos lá, vamos começar então aqui, ó, pelo comando pin mode, né? Então os pinos digitais eles podem ser configurados como entrada ou como saída. Eles têm essa dupla função, né? Você pode, toda hora, monitorando um pino na entrada para ver o estado dele,
e outra hora você pode estar atuando em fornecendo energia naquele pino e mudando o estado dele para 0 ou para 1, conforme o fluxo do programa, certo? Então, para nós podermos utilizar um pino digital, é obrigatório que a gente faça a configuração desse pino. Então, nós precisamos definir se esse pino vai ser uma entrada ou uma saída. No caso aqui, ó, o comando original, se você pegar lá no manual, ele é assim, ó, pinmode. Nós vamos colocar aqui o número do pino, certo? E o pino e o módulo, certo? Então aqui o pino pode ser qualquer um dos pinos digitais, do 0 até o 19, que nós vimos ali, né? Do 0 ao 13, mais os pinos analógicos convertidos para digitais, que poderia ser utilizado. E o modo, ele tem 3 modos que poderia ser utilizado, que é o input, é o output e o input pull-up. Esse input pull-up, nós vamos aprender ele lá no exercício 10 apenas, certo? Então, por enquanto, nós vamos ficar com o input e o output. Na verdade, nós vamos acabar utilizando somente o output. Pinmode, LED 1, que nós batizamos o pino 3 de LED 1 lá por uma constante, e o modo de saída dele. Então, pessoal, o pinmode aqui, ó, só revisando ele, então ele funciona em mode, você vai fazer a configuração do pino, vai dizer qual que é o pino e o modo que ele vai se comportar, que pode ser input, output ou input pull-up. Beleza? Então, nós vamos fazer essa configuração. Por enquanto, nós só vamos utilizar ele como output. Nós só temos os LEDs para configurar nele. Então, o LED é um atuador, nós vamos configurar ele como saída. E o comando vai ficar aqui, ó, no lugar do pino, do número do pino, que pode ser do 1 até o 19, né? Ou até o 13 como pino digital, que é só digital. E o número do pino está definido numa constante aqui, que a gente chama de LED1 e o 3, certo? Então é como se eu colocasse o 3 aqui no lugar desse LED1. Se eu fizer isso, configuro o pino 3 como saída. Se eu falar que o pino 3 é LED1, transformar ele numa constante, esse número aqui. Na hora de compilar, o compilador ele vai tratar isso daqui como se fosse o número 3 aqui, né? Só relembrando que tem aquela vantagemzinha, né? Se eu quiser mudar para o número 4, eu só faço isso daqui, certo? E troco o pino de boa. Funções complementares não vamos ter nada, nenhuma delas. E aí é que nós vamos usar o comando digital write. Então o comando digital write é o comando que escreve, né? Como do inglês já está dizendo ali, faz uma escrita digital no pino, né? Então escrever no pino quer dizer que você vai pegar um estado, o 0 ou 1, e você vai escrever naquele pino lá, né? Então a gente usa esse termo aí bastante em programação, né? Escreve na porta, quer dizer que eu vou pegar um byte, uma variável, e vou colocar lá naquela porta, num sensor. Então usa-se muito esse termo escrita. Então aqui o digital write eu vou escrever no pino digital, certo? Então eu vou dizer lá qual que é o pino que eu vou colocar, LED 1, e o estado que eu quero que ele vá, né? Então vamos colocar ele como high. Então o que acontece ali, né? Esse comando digital write, ele é o pino e o estado que eu quero que vá esse pino. Fechou? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui na apostila, que aqui tem, ó, funções associadas aos pinos digitais. Ó. Então está lá pinmode, que é o pino e o modo de operação, certo? Ele vai dizer quais são os modos de operação que a gente pode colocar aqui. Aí nós temos a função de leitura e a função de escrita. Então a função de escrita você vai colocar lá o digital write, certo? Vai colocar ali, ó, digital write, pino 2, high no caso, subiu o pino para alto. Poderia ser colocado o valor low aqui, né?
Então nós temos ali daí as possibilidades, né? Certo? Calma aí. Aqui, ó. Então nós temos essas funções. Pin Mode para configurar o pino. Digital Read para você fazer a leitura, se ele for um input. Se ele for um output, você vai fazer o Digital Write e o valor dele, beleza? Próximo comando vai ser assim, ó. Vamos imaginar o microcontrolador. Pensa assim, ó, você é o microcontrolador. Você vai executar somente as funções que são passadas para você e na ordem que elas são apresentadas. Então, nós temos aqui o set de instruções, certo? Esse padrão que nós vamos utilizar de instrução, ele vai resolvendo linha a linha. Então você pensa assim, ó, se você é um pisca, o que você precisaria fazer? Você teria que acender, ficar um tempinho ali aceso, mostrando aquela luz. Depois você teria que apagar, ficar um tempinho ali com a ausência daquela luz. Depois você teria que acender de novo, depois apagar de novo, não é isso? Esse que seria o trabalho que seria executado pelo processador ali, né? Ele executa as tarefas comando a comando. Esses comandos eles têm que ser bem montados na sequência correta que o processador ele deve executar. Então, qual que seria? Depois que ele acendeu o LED, nós teríamos que dar um tempinho para ele ficar mostrando, beleza? Só lembrando que se você não colocar o delay, esse processador ele roda 16 MHz, ou seja, ele roda, a princípio, se a gente considerar aí que cada ciclo de clock, a cada 2 ciclos ele executa uma instrução, uma conta de padeiro aí, né? Mas ele rodaria 8 milhões de vezes esses comandos, então ele ficaria piscando a 8 MHz, 8 milhões de vezes, a gente não ia conseguir perceber. Então você tem que dar uma freada nesse processador para ele, né, segurar o LED aceso. Então ele ia acender o LED, mas teria que colocar o comando delay. Vou colocar aqui o delay 300 milissegundos lá, certo? Esse comando ele funciona assim, ó, ele insere uma pausa no processador. E aqui você vai colocar o tempo em milissegundos. Beleza? É para esse que serve o comando. E existe um outro comando aqui que é o delay microsecond. Delay microseconds. Que aí é que você vai colocar o tempo em microsegundos, certo? Seria colocado em micros. Então, se você colocar 1000 aqui com microseconds, ele ia ficar 1 milésimo de segundo, que seria o equivalente a 1 milissegundo, esse daqui. Como 1 milissegundo é 1 milésimo de um segundo, se eu colocar 1000, seria o equivalente a 1 segundo, né? Eu vou colocar 300 milissegundos, que é uma terça parte aí, um terço, quase um terço, né, do segundo. Vou colocar 300 milissegundos de pausa aqui, certo? Então ele vai acender o LED e ficar 300 milissegundos aceso. Depois, como é um pisca, qual que seria a próxima ação? Seria o de apagar o LED, né? Então vou fazer lá, vou fazer uma outra escrita, Digital Write, certo? LED 1, e aí eu trago ele no estado low, né? Lembra lá que o high é 1, que corresponde a 5 volts, então se eu colocar high dentro de um pino, né, ele vai gerar, na verdade, um circuito eletrônico 5 volts lá para alimentar o LED. E aí quando eu apagar, se eu não colocar um delay aqui, você concorda que ele vai apagar e já vai acender de novo? Ele vai apagar por uma fração de tempo tão curta que você vai ter a impressão que o LED está aceso o tempo todo. Então eu precisaria de deixar ele apagado por um período um pouco maior para que a vista humana pudesse perceber, né? Que a vista humana é um dispositivo bastante lento, né? A lâmpada, por exemplo, está piscando a 60 vezes por segundo, em 60 Hz, e a gente vê ela como acesa, de tão lenta e tanta inércia que existe na retina, né? Então eu tenho que apagar ele e deixar um tempo apagado. Então daí nós vamos colocar um outro delay aqui. Colocar ele num ciclo de trabalho aqui de 50%, né? Metade do tempo aceso, metade apagado, certo?
e no final aqui fechou o loop. Então o que acontece aqui no loop? Ele vai ficar rodando o que tiver ali dentro infinitamente. Então ele vai acender o LED, esperar um pouquinho, vai apagar, esperar um pouquinho, ele vai acender, esperar um pouquinho, apagar, esperar um pouquinho e fica rodando essa sequência aqui, perfeito? Então, pessoal, quando fizer aqui o programa, certo? Aí vocês podem checar ele aqui, ó, vamos verificar. Aí ele vai pedir para salvar. Ó. Ele normalmente salva na pasta lá do arquivos dos documentos, na pasta Arduino, certo? Então eu posso colocar aqui exercício 1.1, certo? Eu vou salvar aqui o exercício 1.1. Então, olha lá, compilação terminada, certo? Não deu erro nenhum. Então, a gente pode pegar esse arquivo aqui, certo? Que foi salvo lá como exercício 1.1. E nós vamos agora carregar o nosso simulador. Que ele está aqui, que eu tenho um ícone na minha área de trabalho que eu criei na instalação, certo? A partir dele, aí nós vamos vir aqui, vamos dar um import circuit. Está aqui o kit Arduino, está lá. E nós vamos dar aqui um open, né? Olha lá, open. E aí aonde que está lá? No documentos, Arduino. Aí tem um tal de exercício 1.1 aqui, que foi o que eu salvei, né? Eu vou carregar esse exercício aqui. Beleza? Está lá, carregou. E agora nós vamos colocar ele dentro do nosso simulador. Carregando, carregando. Olha lá. Compilou, beleza? Deu lá a mensagem successful. Então agora, antes de energizar o circuito, só falta a gente ligar lá, né? Então foi o pino 3, eu tenho que ligar o pino 3 no LED, né? Então vamos lá pegar o pino 3 e vou ligar lá no LED azul. Beleza? E agora, startar o meu circuito. Piscandinho lá, com a beleza. Só que claro, que daí com esse ruidinho gostoso por causa do nosso buzzer que fica aqui, ele dá esse bugzinho no início, né? Mas olha lá. Então tá lá, nós estamos com o nosso circuitinho funcionando direitinho. Percebo que quando ele acende ele fica com um fiozinho aqui vermelho, indicando que está no nível alto. Quando ele apaga ele fica com o fiozinho azul, indicando que ele está no nível baixo, certo? Olha lá. Perfeito, olha lá. Então ele fica sinalizando para nós o estado do pino. Pino high 5 volts fica vermelhinho e acende o LED. Pino em low estado 0 volts, né, embaixo, e apaga o LED, beleza? Agora só falta publicar o programa, né? Nós vamos chegar aqui, vocês vão pegar aqui do Arduino, perfeito? Programa, Ctrl C, vão chegar aqui no fórum, você vai lá na área dos alunos, pode ficar livre, área dos alunos, aí escolhe o teu grupo, vou colocar aqui no grupo 1, cria um novo tópico, coloca lá exercício 1.1, e colocou ele lá para a gente apreciar, não é isso? Fechou? Dando enviar, o arquivo vai para lá. Claro que eu não vou enviar porque não faço parte desse grupo aqui, certo? Mas esse que seria o procedimento e depois nós iríamos dar a nota. Quando você enviou o exercício e tiver que fazer alguma correção em cima dele, não era esse comando, tinha que dar um outro comando. Aí o que nós vamos pedir que vocês façam é que simplesmente, no caso aqui, ó, faça como o pessoal tem feito, né? No caso aqui, exercício 1 que a Kathleen mandou.
A gente respondeu ela, perfeito? Foi feita aqui a resposta. E todas as respostas são feitas aqui em cima. Se a Kathleen tiver que fazer novamente esse programa, ela não precisa criar um novo tópico. Ela usa o mesmo tópico e simplesmente responde ele. Perfeito? Com isso nós encerramos a quinta aula. Exercício 1.1 oficialmente resolvido. E até a próxima aula!